Vamos lá dar início a mais uma questão. Resolveremos agora a questão número 49. Acompanhem a leitura. Essa questão diz o seguinte: os elétrons de um feixe de um tubo de TV são emitidos por um filamento de tungstênio dentro de um compartimento com baixíssima pressão. Esses elétrons, com carga E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, são acelerados por um campo elétrico existente entre uma grade plana e uma placa, separadas por uma distância de 12 centímetros e polarizadas por uma diferença de potencial igual a 15 kV. Passam, então, por um orifício da placa e atingem a tela do tubo. A figura ilustra esse dispositivo. Considerando que a velocidade inicial dos elétrons é nula, ou seja, zero, calcule o campo elétrico entre a placa e a grade, considerando que ele seja uniforme. E na letra B, a energia cinética de cada elétron em Joule, ao passar pelo orifício. Então, vamos entender o problema. Olha, nós temos nessa região aqui, entre a grade e a placa, um campo elétrico uniforme, correto? Então, a gente tem aqui um campo elétrico, certo? Esse campo elétrico acelera o elétron da grade para a placa. A grade e a placa estão submetidas a uma diferença de potencial de 15 kV, ok? O problema está querendo saber no item A qual é o valor do campo elétrico entre essas placas. Notem, para o caso do campo elétrico uniforme, nós sabemos que há uma relação entre a intensidade desse campo e a diferença de potencial entre dois pontos do mesmo. Então, nós temos o seguinte, olha, se eu tomo um ponto aqui sobre a grade e um outro ponto aqui sobre a placa, a diferença de potencial entre A e B, que nada mais é do que a DDP entre as placas, entre a placa e a grade, pode ser relacionada com o campo em seu interior. Então, o que nós teríamos? A DDP entre a grade e a placa, que nada mais é do que a DDP entre o ponto A e o ponto B, é igual à intensidade do campo elétrico nessa região, entre elas, vezes a distância que a separa, que separa o ponto A do ponto B, que é a mesma distância entre a grade e a placa, né? Então, nós temos aqui, ó, que a DDP é de 15 kV, que nada mais é do que 15 vezes 10 elevado a 3 volts. A intensidade do campo elétrico é o que nós queremos calcular. E a distância entre a grade e a placa é de 12 centímetros, portanto, 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Com isso, nós temos que a intensidade do campo elétrico é 15 vezes 10 elevado a 3, dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 2. Logo, 15 por 12 vai dar 1,25. 10 elevado a 3 por 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a 5. Então, o campo elétrico entre a grade e a placa tem intensidade de 1,25 vezes 10 elevado a 5 volts por metro. Resolvemos, então, a letra A. Agora, nós vamos resolver o item B. O item B quer o valor da energia cinética aqui, ó, no ponto B, ou seja, no orifício, certo? A energia cinética do elétron, ok? Bom, como que nós podemos resolver isso? Observem, no ponto A, a velocidade é zero. No ponto B, ela é não nula, não é verdade? Isso mostra para a gente que a energia cinética aqui no ponto A é zero, enquanto que a energia cinética lá no ponto B, no orifício, ela é não nula também, ok? Então, nós temos que o trabalho total realizado sobre esse elétron para deslocá-lo do ponto A até o ponto B é igual à variação da energia cinética, certo? Mas quem realiza trabalho sobre esse elétron? Concordam que é simplesmente a força elétrica? Nenhuma outra força está realizando trabalho aí nessa situação? Bom,
Então, dessa forma, nós podemos dizer que o trabalho total é igual ao trabalho da força elétrica, que é, portanto, igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Notem que essa energia cinética inicial é nula, porque o elétron estava com velocidade inicial igual a zero, ok? Então, se eu quero a energia cinética final, eu preciso saber qual é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar o elétron do ponto A até o ponto B. Como que esse trabalho pode ser calculado? Bom, ele pode ser calculado através da seguinte expressão. É a carga que se move do ponto A até o ponto B, que multiplica a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Isso será igual à energia cinética. Logo, a energia cinética é igual à carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes a diferença de potencial entre as duas, entre a grade e a placa, que é de 15 vezes 10 elevado a 3 volts. Fazendo essas contas, nós encontraremos 24 vezes 10 elevado a menos 16 joules, ou 2,4 vezes 10 elevado a menos 15 joules. Daí a resposta do item B. Finalizamos o problema, ok? Até o próximo.